Exercício R29 da página 80. Ele diz o seguinte: um móvel descreve um movimento uniformemente variado, né? Numa trajetória retilínea de acordo com a função horária. E aí aqui ele dá a função horária para vocês, tá? S igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. Tá no SI, então significa, né, que posição é metro, velocidade é metros por segundo, tempo é segundo. Determine. Letra A função horária da velocidade. Bom, a gente fez isso no exercício anterior, né? Então, a partir da equação das posições, eu venho aqui e tiro os dados dela. O que eu posso tirar de informações dela? Bom, eu sei que o termo independente aqui é a minha posição inicial. Então, posição inicial, 9 metros. Eu sei que quem multiplica o t é a minha velocidade inicial. Então, velocidade inicial, 3 metros por segundo. E eu sei que quem multiplica o t ao quadrado sobre 2 é a aceleração. Só que essa equação aqui não tem o sobre 2, tá? Então, quem vai ser a minha aceleração? Vai ser justamente quem já foi dividido por 2. E nesse caso aqui vai ser quanto? Que número que eu vou dividir por 2 e vai chegar nesse menos 2 aqui? Menos 4, né? Então, a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Tem que ter muita atenção aqui. Se tiver o sobre 2, a aceleração é o número que está aqui na frente. Se não tiver o sobre 2, a aceleração é o dobro dele, tá? Porque já foi dividido por 2. Então, agora a gente vai fazer o que realmente pede na letra A. Eu vou construir a equação horária da velocidade para esse problema aqui. Então, a equação horária a gente já conhece, é V igual a V0 mais AT. Como é que eu vou fazer a equação horária para esse problema aqui? Eu vou substituir só o V0 e só o A. Só a velocidade inicial e só a aceleração. Então, V igual a 3 menos 4t é a minha equação horária, tá? Substitui o V0 por 3 e o A por menos 4, que são os valores aqui, certo? A letra B pede para a gente determinar o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Isso vocês já aprenderam lá quando a gente estudou para P1. O que é a origem dos espaços ou origem das posições? É a posição 0, né? Então, lá no nosso referencial... Ai, meu Deus, que horrível. Era para ficar reto, tá? A gente tem uma posição que a gente chama de origem das posições, que é o nosso 0. S igual a 0, então, eu vou substituir no lugar do S aqui, ó. Lembra? Só que lá a equação era um pouquinho menor, aqui ela tá um pouquinho maior, né? Lá era só S igual a S0 mais VT. Daí a gente ia lá no lugar do S, colocava o 0 e calculava o tempo. Só que agora a equação é uma equação de segundo grau, tá? Então, para calcular o instante em que passa pela origem, não esqueçam, S igual a 0. Venho aqui na minha equação e substituo o S por 0 e resolvo. Só que nesse caso, como é uma equação de segundo grau, eu vou organizar a equação de um jeito bem conhecido, ó. Geralmente as equações de segundo grau a gente não organiza assim. Então, o que eu fiz aqui? Eu joguei todo mundo pro lado da frente, por quê? Porque quem multiplica o t ao quadrado, é interessante que fique positivo. Esse t ao quadrado aqui é como se fosse o nosso x da equação de segundo grau, onde a gente usa a fórmula de Bhaskara para resolver, tá? Então, eu joguei o 2t ao quadrado para frente, troquei o sinal. Joguei o 3t para frente, troquei o sinal. E joguei o 9 para frente, troquei o sinal. Tudo isso igual a 0. O objetivo aqui é calcular o instante, ou seja, para calcular o t, né? Só vamos trocar aqui o nosso x da equação de segundo grau pelo t. Como é que a gente resolve a equação de segundo grau? Vocês podem fazer por soma e produto, simplificando aqui, cada um tem o seu método, né? O meu aqui eu utilizei usando a fórmula de Bhaskara. Para usar a fórmula de Bhaskara, a gente tira os coeficientes da equação. Quem são? A, B e C. Cuidado que esse A não é a nossa aceleração, tá? Esse A é um dos coeficientes da fórmula de Bhaskara. Então, nesse caso aqui, o A vai ser quem multiplica lá na fórmula de Bhaskara, que vocês conhecem, o x ao quadrado. Nesse caso aqui é t ao quadrado. 2. Quem é o B? É quem multiplica o t, menos 3. E quem é o C? É o termo independente, menos 9, tá? Calculo o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e substitui os coeficientes aqui, delta igual. Quem é o b? Menos 3, então menos 3 ao quadrado, menos 4. Quem é o a? 2, coloco 2 aqui, e o c é menos 9. Então, menos 3 ao quadrado, 9. Aqui eu vou ter um menos, um mais e um menos, uma multiplicação de 3 números. Menos mais e menos dá mais.
E 4 vezes 2 vezes 9 dá 72. 9 mais 72 vai dar 81. Esse é o nosso delta. A fórmula de Bhaskara está aqui, ó. T igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substituindo, o menos está aqui. O B vale quanto? Menos 3. Então, eu coloquei um parênteses aqui, né, para separar. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o nosso delta? 81, dividido por 2 vezes A. Quem é o nosso A? 2. Menos, menos aqui, ó, o 3 ficou positivo. Mais ou menos a raiz de 81, que é 9. E aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. Aí a gente abriu, porque a gente tem que trabalhar com sinal de positivo e com sinal de negativo aqui, né? Eu tenho que somar e tenho que subtrair esses dois valores. Então, eu vou ter um t usando o sinal de mais e o outro t usando o sinal de menos. É bem comum a gente chamar de x' e x2', ou x1 e x2. Nesse caso, seria t1 e t2, né? O primeiro t eu usei o sinal de mais. Então, 3 mais 9, 12 sobre 4, que vai dar 3 segundos. Essa é uma resposta aceitável. Não esqueçam que eu estou calculando o tempo. Tempo igual a 3 segundos é aceitável porque ele é positivo. Então, eu já sei que ele vai passar pela origem das posições depois de 3 segundos. O outro t eu vou calcular fazendo menos aqui. 3 menos 9 sobre 4. 3 menos 9 é menos 5, dividido por 4. Poderia até simplificar, poderia até fazer essa divisão, 1,25, mas eu já percebi que deu um sinal de menos aqui na frente. E aí? Menos 5 quartos é aceitável? Não é. Estou calculando o tempo, né? Fisicamente, o tempo é uma grandeza necessariamente positiva. A gente não pode voltar no tempo. Então, esse não é um valor aceitável. Então, essa resposta aqui eu não posso aceitar. Eu só vou pensar pela origem das posições aqui uma vez, ou seja, no terceiro segundo. Só exemplificando aqui, ó, ele sai da posição 9. O 9 é positivo, ele está aqui, ó. A velocidade inicial dele é positiva. Significa que ele vai inicialmente para a direita. Como que ele vai passar pela origem das posições? Tem como? Tem. Ele pode ir para a direita, inverter o sentido e depois retornar. E é o que vai acontecer aqui. Ele sai da posição 9, vai para a direita, reduz a velocidade dele, ó, até porque a aceleração dele é negativa, e o movimento começa progressivo. Então, ele vai parar em algum lugar, vai voltar, e depois de 3 segundos ele passa aqui pela posição 0, que é a origem das posições. Tá bom?